O fim de semana foi marcado pela despedida de um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos. A gente estava até conversando hoje de manhã na redação que ele é insubstituível, né, gente? Não tem como. Ele é insubstituível em todo o trabalho que ele fez. Ele foi enterrado ontem em São Paulo, numa cerimônia apenas para a família, para os amigos, de um jeito simples, né, como ele pediu. Ele morreu no sábado aos 93 anos e a causa da morte, segundo o boletim médico, foi uma broncopneumonia após uma infecção por influenza, a H1N1. E aí nós convidamos o pneumologista, amigo do Manhã Total, Dr. Túlio Marques Cunha, que está aqui comigo. Túlio, obrigada, viu, por ter vindo, tá? Bom dia. Obrigada. E o Silvio também marcou a sua vida? Com assim? certeza, né? De todos, né? De todos nós, né? É uma pessoa que fez história, né? Ela mudou o rumo da televisão brasileira. É isso aí. E aí a causa da morte, segundo o boletim, eu acho que você acompanhou, foi a broncopneumonia que veio depois de um quadro da influenza. O que é a broncopneumonia, Túlio? Broncopneumonia ou pneumonia é uma infecção, né, de uma área do pulmão que é muito sensível, que é a área onde ocorre a oxigenação do sangue, que são os alvéolos e as regiões adjacentes. Então é uma infecção, vamos dizer assim, mais profunda e mais grave do pulmão, né? Diferente, por exemplo, de uma traqueobronquite, que é uma infecção da via aérea em si, né? Os sintomas são parecidos, mas a gravidade geralmente é diferente. E aí, no caso, é mais comum nos idosos que são acometidos pela gripe, pela influenza nessa fase da vida? Como é que é isso? A pneumonia pode acometer qualquer tipo de pessoa. Entendi. Geralmente os idosos e os mais novinhos, né, os bebezinhos, eles têm uma defesa, uma deficiência imunológica, um porque está nascendo agora e o outro porque já está mais idoso, né? Então, a tendência de ter casos mais graves nesses extremos de idade, mas pode ser grave em qualquer pessoa. Tá. Então, a pneumonia ela é causada pela aspiração de conteúdo contaminado com bactérias da cavidade oral. Então, esse conteúdo ele ultrapassa todas as barreiras das vias aéreas e, dependendo da cepa da bactéria e do momento da pessoa, imunologicamente falando, essa bactéria se desenvolve, gera um processo inflamatório nessa região do pulmão, e é uma infecção potencialmente grave e fatal, porque ela pode, dependendo do paciente, dependendo da extensão, comprometer essa função do pulmão, que é a oxigenação. O influenza, assim como outros vírus, o que eles podem fazer? Eles reduzem a defesa do sistema respiratório. Então, tem um quadro gripal, no caso dele foi o H1N1, que é um vírus agressivo, né? Eu reduzo essas defesas que eu já tenho, a bactéria aproveita esse momento e consegue infectar de forma mais fácil. E aí, como um paciente já idoso, já com alguns problemas de saúde, já debilitado por uma infecção viral que é potencialmente grave, que é a influenza, infelizmente ele não conseguiu resistir. Conseguiu, né? E aí, no caso, quando vem a broncopneumonia, qual que é o tipo de tratamento que é feito? A broncopneumonia, ela pode ser causada por um vírus ou por bactérias. Tá. O clássico da pneumonia é bacteriana, né? Então, você tem que tomar antibióticos, além de suporte hospitalar. Então, fisioterapia, oxigenoterapia, alguns outros medicamentos para ajudar a corrigir algumas alterações que você tenha. Mas numa pneumonia grave, o tratamento necessariamente deve ser intra-hospitalar. E aí tem os casos mais leves que a pessoa pode fazer um tratamento orientado pelo profissional, pelo médico, e ficar em casa? Sim. Existem alguns scores, né, técnicos, né, que você avalia a gravidade daquele paciente, se você pode tratar esse paciente em casa. Na verdade, quando o paciente tem diagnóstico de pneumonia, né, então ele tem tosse, geralmente com catarro purulento, então amarelado, esverdeado, geralmente ele tem febre, mal-estar, dor no corpo, então é uma infecção mais grave, né? Então, quando ele é avaliado, ele precisa fazer um exame de imagem, por exemplo, uma radiografia de tórax, em que você tem uma imagem característica nesse exame, e aí você fecha o diagnóstico de pneumonia, e aí você vai avaliar onde nós vamos tratar esse paciente. Se o paciente for jovem, não tiver nenhum problema de saúde, tiver condição de acesso ao medicamento, condição de, se ele piorar, voltar rápido no sistema de saúde, esse paciente pode ser tratado em casa com segurança. Agora, se for mais idoso, se já tiver outros problemas de saúde, se ele não estiver bem, né, no momento que você está sendo atendido, ou não tiver condição de adquirir o medicamento rápido, esse paciente deve ser internado até que ele esteja bem e consiga ir para casa. Então, essa decisão ela é complexa e ela é feita por um médico, né, que com certeza
quem atenderá esse paciente vai saber fazer isso e tomar essa melhor decisão. A prevenção, quais são os cuidados? A prevenção, basicamente, assim, manter um sistema de saúde normal, né? Então, boa alimentação, atividade física, nesse momento do ano, hidratar bastante, né? Umidificar o ar onde você está. No caso específico do Silvio Santos, né? Ele veio de uma infecção viral. Então, a infecção viral, a gente tem outros cuidados, né? Então, eu só pego infecção viral se alguém com quadro gripal estiver perto de mim, ou se, por exemplo, eu passar minha mão em algum lugar que está contaminado e colocar na cavidade oral. Então é importante que pessoas que são extremos de idade ou que têm doenças graves, elas sejam protegidas de ter infecção viral. Então, quem tem qualquer quadro viral deve evitar o contato com essas pessoas, tá? Especificamente da pneumonia, há algumas vacinas que ajudam. Então, a própria vacina do Covid, do influenza, agora a gente tem a vacina do vírus sincicial respiratório, que são vírus agressivos, e a gente tem a vacina antipneumocócica. O que é essa vacina? Ela protege contra a principal causa bacteriana de pneumonia, que é o Streptococcus pneumoniae. Então, a gente impede que tenha formas graves dessa cepa bacteriana. E essas vacinas estão disponíveis para a população em qualquer faixa etária, Túlio? A vírus sincicial acima de 60 anos, as outras todas as faixas etárias. E a gente tem tido, na sua avaliação enquanto médico, uma procura até para garantir essa proteção e caso venha a doença, venha justamente com, né, sintomas mais leves, vamos dizer assim? As campanhas de vacina, elas têm tido um alcance pequeno, infelizmente. Então, todo ano a gente tem uma sobra de vacina nos postos de saúde, nas clínicas de vacina. Então, é muito importante que todos se vacinem contra influenza, Covid, acima de 60 anos, vírus sincicial respiratório, e aqueles pacientes que têm doenças cardíacas ou pulmonares, ou sejam idosos, que vacinam a antipneumocócica. Então, são vacinas seguras, tranquilas, disponíveis e que vão impedir, principalmente, formas graves de doença. E a gente está vivendo, você tem acompanhado, a gente teve dias gelados de temperatura ali chegando aos 5, 4 graus em algumas regiões e agora a gente vem, hoje a previsão é de 35 acima e isso é muito prejudicial, abrindo portas para essas doenças, Túlio? Esse momento, além dessa mudança de temperatura, brusca, né? Principalmente por frio, quando a gente teve essa semana de frio, mas o principal é o tempo muito seco. Esse tempo seco, né, a baixa umidade do ar, ela reduz a defesa do sistema respiratório. Então, predispõe por si só a infecções virais. Então, é muito importante manter uma hidratação adequada e umidificar o ambiente que a gente está. Como é que a gente pode umidificar? Ou eu coloco um umidificador, não tem dinheiro, pega uma toalha molhada, coloca dentro de uma bacia, dentro do quarto onde você fica, onde você trabalha, que resolve da mesma maneira. Melhora bastante, né, Túlio? E é importantíssimo, né, e uma das formas de prevenção de infecções virais, por exemplo. Ontem, por exemplo, eu fui fazer caminhada ali por volta de 9h30 da manhã, aproveitei o domingo para acordar mais tarde, eu senti justamente isso, essa falta de ar. Percebi, paro, sabe? O que eu tenho que fazer, principalmente para quem faz exercício físico em alguns horários mais complicados? Quando eu tenho uma umidade muito baixa, abaixo de 30%, principalmente abaixo de 20%, né, atividade física de alta intensidade, ela é risco. Né? Então, o que a gente deve fazer? Hidratar bastante. Então, levar garrafinha, 1 ou 2 garrafinhas de água a cada 5 a 10 minutos e beber na água enquanto você faz a caminhada, ou a corrida, ou anda de bicicleta. Se estiver na academia é mais fácil ainda. Isso é importantíssimo para a gente tentar manter a fisiologia do organismo adequado. Não, mas estava horrível. Vem embora rápido. Deixa eu trazer uma pergunta da Lourdes aqui, que está participando, sobre as vacinas. Tem na rede pública? Tem no SUS? O SUS oferece? As vacinas virais, sim. A do vírus sincicial respiratório ainda não, e a antipneumocócica para quem tem doenças pulmonares ou cardíacas, sim. Basta o médico fazer um relatório que ela consegue. Que ela consegue se vacinar, né? Esse é o Dr. Túlio Marques Cunha, pneumologista, amigo nosso aqui do Manhã Total, explicando mais sobre a broncopneumonia e trazendo esse alerta desses cuidados que a gente precisa ter diariamente. Obrigada, viu, Túlio? Eu que agradeço o convite. Boa semana para você, tá? Obrigado. Imagina. Muito bem, e no Paranaíba Mais, atenção, você ainda não acessou? Vai lá, paranaibamais.com.br, tem uma matéria sobre a broncopneumonia que você pode conferir mais. Aqui por esse QR Code você chega rapidinho lá no nosso portal de notícias que está excelente. Vai lá, paranaibamais.com.br, enquanto assiste Amanhã Total, você também confere, né, as notícias no nosso Paranaíba Mais.